Nessa exposição, a gente vai fazer uma viagem pelos anos 80. É uma oportunidade da gente ver, revisitar um período em que o país tinha uma esperança de um novo Brasil. Oportunidade única para as pessoas verem obras emblemáticas dessa década. Foram todas selecionadas pelo Rafael Votti Maia Rosa, que é um curador que conhece muita arte. A seleção está especial. Ela tem essa coisa de ser um passeio. As relações entre as peças têm um jogo de escala. Também em relação às linguagens, à escultura, à pintura, assim, uma variedade bastante grande de elementos. A exposição ela é cheia de cor ao mesmo tempo, ela tem muitas experiências cromáticas, muitas experiências nesses limites mesmo do objeto. E para mim foi uma experiência particularmente gratificante, porque eu sou um pesquisador, eu já venho fazendo curadorias especialmente focadas nos anos 60, onde eu explorei muito essa questão da teatralidade, da performance, da aproximação das artes plásticas com o teatro. E aqui não é bem isso que acontece, quer dizer, aqui você tem uma reaproximação das artes plásticas com a pintura, com a escultura, com a fotografia, quer dizer, esse expediente mais tradicional, que a gente reconhece como um lugar assim mais pacificado, né? A instalação no sentido de que ela ainda é um lugar ainda desconhecido para nós, né? Que a gente pode, por exemplo, apreciar muito e entender muito a partir de uma visita em Inhotim. Mas os dispositivos museológicos não têm essa mostragem antológica do que foi essa produção na década de 80. Então, venham para Ribeirão Preto, né, se puderem, para poder ver essa história da arte brasileira, né? Uma história recente que está vibrando ainda. Os quadros são muito vibrantes, as obras são muito vibrantes, as cores estão muito vivas ainda. Parece que os quadros acabaram de ser feitos. Essa proximidade é muito agradável para o público, assim, quer dizer, a gente vê uma coisa que, tudo bem, temos agora alguns trabalhos aqui que já lá vão 40 anos e é um período já robusto, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existem assuntos ou questões que são prementes, que estão ressoando de uma forma muito forte no que se produz hoje, né? A questão da paisagem, da presença da paisagem na arte brasileira, da questão da natureza, da abstração também, né? Nesse sentido, aqui a gente vê essa tela do Gimli, né? Como que ele conseguiu também promover uma síntese de um legado mais norte-americano, né? De uma questão mais do expressionismo abstrato, mas como que ele trouxe isso para não é uma realidade local, mas é um contexto onde existem fatores ou vetores culturais que são particulares, são singulares da nossa condição, não são coisas necessariamente ligadas ao desenvolvimento da arte norte-americana, por exemplo, apesar dele ter acompanhado isso de muito perto. Então, esse processo, não vou falar em antropofagia porque senão parece que é, mas a década de 80 tem esse aspecto também, de ser um reaproveitamento e uma rearticulação de valores que já eram valores congeniais da arte brasileira, que já estavam presentes ali, né? Então você incorpora o elemento estranho, assimila ele, mas você devolve ele dentro de uma clave local, né? Dentro de um pensamento de uma condição muito específica, de uma luz local, de uma particularidade de um contexto mesmo. A década de 80 foi um período especial para toda uma geração. Artistas começaram a pintar com muita liberdade, surgiram muitos artistas jovens em todas as áreas, músicos começaram a compor bandas como Ira, Titãs, Mulheres Negras, Paralamas do Sucesso, e foi uma década de festa, de esperança. E para mim é com alegria que a gente está trabalhando nessa exposição aqui no Instituto Figueiredo Ferraz, onde a coleção
também teve início nos anos 80, é uma década bastante enfática na coleção. Uma coleção já muito focada e consolidada dentro do período proposto, né, do recorte proposto. Então, a coleção mesma já tinha indicativos muito fortes, assim, em termos de experiências dentro da pintura e da escultura, principalmente, que acabaram estabelecendo eixos internos e relações internas que foram permitindo uma ampliação desse pensamento. Agora, o que fica mais assim evidente para mim nesse trabalho é que se na década de 60 a gente encontra um ímpeto muito voltado para a questão do corpo, da presença do corpo na arte contemporânea brasileira, ou mesmo numa desmaterialização, uma ruptura com os suportes tradicionais, que seriam a pintura e a escultura, depois também de um período de, vamos dizer assim, de aclimatação na década de 70, onde a arte conceitual, vamos dizer assim, vigorou de uma forma muito potente, ampla no contexto internacional. Na década de 80 você tem, especialmente no contexto nosso brasileiro, uma retomada da pintura e uma retomada vigorosa, né? Com essa retomada, o que parece que ocorre é que a experiência não é aquela experiência de primeira mão, talvez um pouco romântica, no sentido da experiência pictórica ser alguma coisa em termos de um encontro, de uma poética nova ou de uma situação completamente renovada, mas uma revisitação de certos expedientes que são vistos agora de uma forma um pouco mais adulta, se a gente puder falar assim, um pouco mais madura, até em termos dos limites que poderiam ser explorados dentro da própria figuração ou na abstração. Quer dizer, a gente pode pegar um elemento dessa exposição que é muito forte, por exemplo, a geração dos Casa 7, quer dizer, que começa com uma pintura que tem um elemento comum entre os participantes desse grupo, mas que depois vai se individualizando em experiências mais contundentes do Rodrigo Andrade, do Nuno Ramos ou do Fábio Miguez. E também nas experiências que a gente vê no campo da escultura, aqui a gente tem uma peça muito curiosa do Guto Lacasse, que trabalha com apropriação. O Ivens Machado, que tem uma escultura que comenta de uma forma singular a questão da arquitetura, de uma herança moderna que ele subverte dentro da estrutura do trabalho dele. E vamos dizer assim, e personalidades mesmo que tiveram um percurso dentro da arte, do contexto da arte, mas que também eram personalidades em si. Assim, eu estou pensando no José Carlos Ferreira, o Boi, né, que tem uma pintura aqui da série Ecológicas, que envolvia também um pensamento, um modo de viver fora da cidade, né? Ele criava trutas, então tem um pensamento ecológico dentro da pintura dele, né? Então eu acho que essa reinvestida na pintura e na escultura, ela veio imbuída já de vamos dizer assim, filosofias de vida que o artista ia reelaborando. Outra presença muito forte aqui são essas peças que elas estão no limiar entre a escultura e a pintura, como o caso da Iole de Freitas, né, que ela tem um corpo, a pintura tem um corpo que é um corpo escultórico, que se adianta mesmo no espaço real do espectador, ou o próprio Carlos Fajardo, que tem uma peça que já é um indicativo forte de um elemento do trabalho dele, que é a questão do real mesmo, do espaço da instalação como espaço atual, e não esse espaço autônomo da arte. E por outro lado existem esses exemplares notáveis da década de 80, como Jorge Guinle ou o próprio Leonilson, onde a pintura ela vem assim dentro dos seus limites, dentro da sua tradição, mas em termos semânticos, em termos de uma experimentação também mais de signos que são colocados ali, de palavras,
de pensamentos, ela tem uma emancipação de um pensamento estritamente formal ou morfológico, né? Então, é uma exposição onde essas relações entre o bidimensional e o tridimensional são pródigas, assim, nas possibilidades de releituras de processos já consolidados, né? Aqui tem uma peça do Marcelo Nietzsche que fala bastante sobre isso, quer dizer, é uma pincelada, mas não é uma pincelada gestual, ela é uma pincelada que é cortada industrialmente. Ou mesmo essa sequência de desenhos do Tunga, aqui atrás, que é acompanhada por essa peça, por esse escalpo, onde você tem um processo de apropriação, né, no campo da escultura de elementos ready-made, já prontos, como o pente, como o cabelo. Então é uma exposição que ela permite muitas articulações e muitas relações entre gêneros e especialidades mais específicas. Sem esquecer também da fotografia, uma presença muito forte da fotografia também que já existia na coleção, né, fotografias do Miguel Rio Branco, do Mário Cravo Neto, que compõem também uma parte importante dessa abertura, né, a exposição tem esse nome, né, Abertura 1980, dessa abertura desses métiers mais tradicionais para um campo, talvez assim, de assuntos e temas bastante aberto, bastante desimpedido, né? O Wesley Ducli tem um vídeo aqui de 81 onde ele fala um pouco sobre essa era do filiarcado, quer dizer, é um filho que se emancipa daqueles traumas mais relacionados à inserção dele numa sociedade capitalista, patriarcal, quer dizer, logo na entrada da exposição a gente já tem essa brincadeira, essa emancipação, né, do artista. A gente tem uma nota de $0 do Cildo, né, essa relação, e um trabalho do Valauri também, que é um Hermes, essa entidade que vai fazer a entrega, né, vai fazer entregar a mensagem, comunicar esse fato, né? Então acho que tem toda também uma astúcia nessa geração de artistas. O artista não só fazer o trabalho dele e realmente ser aquele ser muitas vezes que se vitimiza, né, que não consegue escrever, que não consegue mostrar. Não, aqui esses artistas, eles muito bem articulados, né, com o seu meio, com o social, com a parte, inclusive, comercial do trabalho, que eu acho que é uma emancipação do artista, né, ele conseguir pensar também a produção, mas também o destino das suas peças, né, para onde isso vai ser, né, escoado não é bem a palavra, vai ser absorvido, né. Então acho que tem esse elemento também que aglutina muito o artista já como um artista profissional mesmo, um artista que ele atua dentro do seu campo, do seu métier, de uma forma muito astuta, esperta e não capenga ou não ainda por vir. Não é uma coisa a se fazer, é uma coisa que está sendo efetivada de fato naquele momento. Uma coisa que a gente percebe é que muito da história da arte brasileira não acontece só na teoria ou só no embate do crítico com o artista, ela acontece de uma forma prosaica também, em descobertas, e inclusive essa exposição vai ter uma galeria de fotos dedicada a essa parte social, que foi uma parte muito rica nesse contexto das galerias, da Subdistrito, da Luiz Estrina, né, desse convívio, desse ambiente também festivo de abertura política, né, que se processou nesse momento, um certa, vamos dizer assim, um otimismo em relação à própria instituição das artes, ou do papel das artes, ou do artista na sociedade brasileira. Então a exposição toda tem um tom alegre, ela tem um tom otimista, no momento que a gente está vivendo uma situação mais crítica. Ela mostra esse contraponto, né? Um Brasil assim mais festivo, não tem nem por que escamotear essa ideia, porque tem uma liberação. Eu acho que essa exposição ela tem um caráter antológico, quer dizer,
já é uma coleção por si só muito privilegiada em termos de itens e artistas mesmo que integram esse elenco. Mas eu acho que o mais importante é a gente poder ter uma perspectiva, uma possibilidade de ver a nossa história mesmo, a história da arte brasileira. A gente está muito acostumado a parametrizar o desenvolvimento da arte contemporânea a partir de um parâmetro mais europeu, ou especialmente norte-americano, onde as instituições já deram conta de elaborar e de concatenar essas histórias. E aqui não, eu acho que aqui o Brasil ainda tem muitas exposições sobre os anos 60 por serem feitas, os anos 70, né? E os anos 80, que é um momento de reverberação muito forte da poética brasileira. Eu acho que mesmo em termos, se a gente for pensar um paralelo também com a indústria fonográfica, com a MPB, né? Quer dizer, tem toda uma produção aí, toda uma amarração de um espírito talvez mais rebelde, mais experimental na década de 60, justamente, que aí vai convergir num produto cultural tem um desenho talvez mais arrojado, se a gente pudesse falar assim, né? Ele tem uma pegada contundente.